E aí, Pega Devs, hoje vamos falar sobre Declare Expressions. As Declare Expressions servem para campos calculados, ou seja, servem para calcular valores de propriedades, ou seja, properties, de maneira automática. Um grande exemplo de Declare Expression são, por exemplo, nos e-commerces. Quando a gente vai comprar em algum e-commerce, a gente tem que adicionar produtos ao carrinho e esses produtos eles têm valores. E à medida que a gente vai adicionando esses produtos no carrinho, o valor total ele vai sendo somado de maneira automática. Aqui dentro do Pega, para a gente fazer com que campos sejam modificados de maneira automática ou que eles sejam calculados de maneira automática, a gente utiliza as Declare Expressions. Agora a gente vai aprender como é que faz para criar uma Declare Expression. E para isso eu vou abrir aqui o case de reporting, data model. Vou aqui nas properties do nosso case. E aqui a gente tem o nosso objeto resident, que é o morador. Porém, a gente vai adicionar mais um campo aqui, mais uma propriedade, que é a idade do morador. E de que maneira a gente vai calcular essa idade? A gente vai fazer de maneira automática, utilizando uma declare expression. Para isso, a gente vai calcular o valor da idade do morador, sendo a data de hoje menos a data de nascimento que o morador fornecer aqui na hora de digitar na sua tela. Então, quando eu vier aqui no portal, por exemplo, vou criar um case. Então, quando o morador selecionar aqui a sua data de nascimento, por exemplo, vamos colocar uma data, colocar aqui 1998. Quando ele selecionar essa data, aqui embaixo vai ter mais um campo de idade que vai ser calculado de maneira automática. Então, sem mais enrolação, vamos criar esse campo de idade. Para isso, a gente tem que vir aqui nos nossos data types. Vou vir aqui no meu data type resident, que é o morador. Vou criar mais um campo para esse morador, que vai ser o campo de idade. Vou colocar em inglês aqui para ficar padronizado, age. E esse campo vai ser um inteiro. Vou dar submit e vou salvar. Bom, até então a gente tem o campo de idade, porém não temos o cálculo, ele não está sendo calculado de maneira automática. Então eu vou dar um refresh aqui e a gente vai ver que esse campo ele já vai aparecer aqui para o meu objeto morador. Quando eu expando aqui os dados do case, as propriedades do case, o meu morador ele já tem aqui o age, que é a idade. Então vamos lá, vamos calcular agora de maneira automática essa idade. Para isso, a gente vai criar uma declare expressions, ou melhor, uma declare expression. Para isso, a gente vem aqui em records, tem aqui decision, a gente vai expandir o decision e vamos vir aqui em declare expression. Aqui a gente vê todas as declare expressions que já existem dentro da nossa aplicação. Então, eu vou criar uma nova aqui. E aqui a gente vai, de fato, escrever a nossa declare expression. Primeiro passo é saber qual é a propriedade alvo. Qual é a propriedade que a gente quer atingir, a property que a gente quer atingir. A gente quer atingir a property idade, age. Então, a gente coloca aqui a nossa property age, porém aqui vocês veem que não exibe ela, né? Porque o contexto está na classe errada. Vamos colocar a classe que a gente quer, que é a classe do morador. Reporting data
resident. Agora sim, eu estou na classe certa e a propriedade-alvo é a propriedade age. Aqui em page context não é necessário colocar nada, basta prosseguir. Vamos criar. E aqui eu vou dizer como vai ser feito o cálculo da idade. Aqui tem essa opção de set age com o valor de e aqui a expressão. Aqui a gente coloca qual é a expressão para calcular o valor de age. Mas antes da gente fazer essa expressão, é importante mencionar que a declare expression ela também utiliza condições. Então, por exemplo, eu posso adicionar condições aqui e mais condições. E de acordo com cada condição, eu posso setar o valor da idade. Então, com as declare expressions também é possível criar condições para que esse valor aqui da idade mude. Então, eu posso mudar esse valor aqui de maneira dinâmica de acordo com alguma condição que eu determinar aqui. Não é o nosso caso, então eu vou apagar aqui. E a gente só vai setar o valor da idade como sendo uma expression. E qual seria a expression? Seria a diferença entre duas idades, a idade 1 e a idade 2. Porém, a gente vai ter que traduzir isso para a linguagem do Pega. Então, vamos lá. Vamos vir aqui na engrenagem e vamos utilizar uma função chamada difference, datetime difference, essa função aqui. Ela serve para calcular a diferença entre duas datas e a gente pode calcular essa diferença em anos, em dias, em meses, etc. Nesse caso, por ser idade, a gente vai calcular a diferença em anos. Então, a gente coloca aqui a data de hoje, ou melhor, a data de nascimento do morador, né? Que vai ser a age, ou melhor, desculpa, a birth date, que é a data de nascimento do morador, e a data de hoje, que é a current date time. E no terceiro parâmetro dessa função, a gente passa de que maneira a gente quer calcular essa diferença, que pode ser em meses, em segundos, em dias, em anos. Nesse caso, por se tratar de idade, a gente vai colocar um y que representa os anos. Então, eu venho aqui e vou fazer um teste. Até o momento, a gente não consegue calcular direito. Vocês podem ver que está dando esse valor completamente errado. Mesmo que eu diminua os anos aqui, o valor calculado está vindo com esse resultado. E por que isso acontece? Porque essa propriedade aqui, birth date, ela é apenas uma data. E essa função aqui, ela calcula não apenas datas, mas datas e horas, ou seja, date time. Então, a gente vai ter que converter essa data aqui, birth date, para date time. Para isso, a gente vai usar a função toDateTime. Vou escrever ela aqui, que também é uma função do Pega, e vai converter a minha birth date, a minha data de nascimento, para datetime. E agora sim eu consigo ter a diferença de maneira correta. Então, se eu colocar, por exemplo, 2018, já deu uma diferença de 5 anos aí. Se eu calcular aqui uma data de 2017, já deu uma diferença de 6 anos para a data de hoje, 2017 para 2023. Então, essa função ela vai servir para calcular de maneira automática o valor da idade do morador. Vou clicar aqui em Submit e a gente vai salvar. Bom, agora que a gente já salvou, a gente vai ter que ir no portal, ou melhor, ir na nossa section e adicionar esse campo para aparecer no portal, né? Então eu vou vir aqui na nossa User Interface, Section,
Vamos na personal data. E aqui a nossa section morador, ela está presente no objeto morador. Então eu vou ter que ir nessa section aqui, resident data, e adicionar mais um campo que é o campo da idade do morador. Vamos colocar mais um text input aqui. Só que esse aqui a gente vai deixar ele read only, apenas leitura, já que ele é um campo calculado automaticamente. Então eu vou colocar ele como read only. E aqui vamos colocar o ponto age, que é a idade do morador. Vou salvar e agora a gente vai executar um novo case type para ver esse comportamento. Agora que nós construímos a nossa declare expression em que colocamos o campo age lá na nossa section, a gente vai testar o funcionamento dela. Vamos criar um novo case. Vamos colocar aqui uma data de nascimento qualquer. Vamos colocar 2013, por exemplo. E aí a gente viu que a idade ela não mudou. Isso acontece porque ainda falta mais um detalhe aqui para que essa idade seja atualizada. A gente precisa dar um refresh nessa section e aí sim esse campo de idade ele vai ser atualizado. Então vamos voltar aqui na nossa resident data e vamos no campo data de nascimento e vamos colocar um action set aqui para que sempre que o usuário mude a data, aqui o onChange, esse campo ele atualize a section de modo que a idade também vai atualizar. Então a gente faz aqui um refresh this section. Então sempre que a cidade mudar, ou melhor, sempre que a data de nascimento mudar, a idade também vai mudar. Vou salvar aqui. Vou dar um refresh aqui no meu case type. E agora a gente vai testar novamente o funcionamento da minha declare expression. Vou colocar uma data qualquer aqui de nascimento. Por exemplo, 2013. Então, se é 2013, a diferença é de 10 anos para a data de hoje. Então, vou clicar e aí, automaticamente, a idade é calculada. Vou colocar aqui a minha data de nascimento, vou fazer uma mudança nesse campo. 7/1/98. E aí, quando eu aplico o onChange, aqui já aplica a declare expression. Então, as declare expressions, elas funcionam sempre que os seus campos de entrada, sempre que algum input ele é modificado, a declare ela é disparada de modo que o seu valor pode mudar.